Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e vamos falar sobre o jogo, a grande final entre Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos lá no Parque das Alianças, a volta do Campeonato Paulista Feminino. Lembrando que o Santos perdeu o primeiro jogo por 1-0, então precisa vencer para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis. Então este é o nosso pré-jogo, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Amanhã à tarde, com transmissão da TV aberta, falaremos disso logo mais. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, compartilha aí, comente aí, dê o seu palpite. Se você acha que as sereias conseguem virar esse jogo bastante complicado, que terá o desfalque da Taizinha, o provável desfalque. Tô aqui com a notícia do Diário do Peixe. Taizinha sofreu um estiramento no ligamento do ombro direito no jogo, no primeiro jogo, lá no Bruno José Daniel, e passou por ressonância nessa segunda-feira. Não apresentou fratura, mas está em tratamento e a tendência é que ela fique de fora. Com ela ficando de fora durante a primeira partida, a Kathleen que a substituiu. Lembrando que a Taizinha ela é mais meio de campo e a Kathleen é uma jogadora mais ofensiva. E aí você pode considerar coincidência ou não, mas o gol do time do Palmeiras foi feito depois da saída da Taizinha, então já nos acréscimos. O time que foi titular no primeiro jogo tinha Camilo Rodrigues no gol, Gi Fernandes, Tayla, Kaká e Bia Menezes, Brena, Ana Carla e a Taizinha nesse meio de campo, Jane, Fernanda e Cristiane. Esse foi o time titular. Não sei aqui se o Cleiton Lima vai só substituir a Taizinha pela Kathleen, caso a Taizinha se confirme que ela não pode jogar, ou se ele vai tentar alguma outra opção, talvez a Júlia Daltoé, enfim. Porque senão ficam só duas jogadoras no meio de campo e aí você vai perder esse meio de campo contra um time que tem um ataque muito forte, né? É um time que é o favorito do campeonato também. Eu não sei se eu iria de Kathleen para essa decisão. Talvez pelo fato de precisar ganhar, mas eu não acho que dê pra suprir. Até porque a Taizinha é uma baita jogadora, muito boa jogadora. Acaba fazendo muita falta no meio de campo. E ficar esse buraco aí com mais atacantes, eu não sei se seria a melhor das opções. Lembrando que até inclusive quando a Kathleen entra em campo no primeiro jogo, ela não fica recuada. Ela vai avançando, inclusive fica até um pouco à frente da Cristiane. Elas meio que ficam fazendo as laterais. Então eu acho que não seria o caso de colocar a Kathleen. Eu acho que a Kathleen e a Cristiane fazem mais ou menos a mesma função, que é a função de centroavante, de finalizadoras. E aí talvez devesse colocar alguém no meio de campo. E além de ter o detalhe do Santos precisar marcar gols. E aí imagino que seja essa a grande questão aí na cabeça do Cleiton Lima, o que fazer com relação a essa ausência. A Tayla falou que não jogou a toalha. Enfim, aqui estou com a entrevista do Diário do Peixe. É desfavorável, mas precisa se preparar psicologicamente. Aquele discurso bem padrão de pré-jogo. Mas vamos ver se as sereias conseguem aí se recuperar. Esse jogo é um jogo bastante complicado. Eu lembro sempre, né, o Palmeiras terminou na frente na primeira fase, na fase de grupos. Na fase de grupos não, né? A primeira fase mesmo do Campeonato Paulista. Sendo que o Santos liderou boa parte do campeonato. Elas conseguiram se recuperar. E o Santos perdeu esse primeiro jogo. Já tinha perdido um outro jogo no Brasileiro, se eu não estou enganado. E venceu outros dois jogos. Não, venceu um e empatou o outro já nessa temporada. Então, na primeira fase do Paulista, o Santos conseguiu um empate de 2-2, mas com o Palmeiras bastante desfalcado. Não lembro se pela seleção ou se uma questão de Covid. E na Ladies Cup o Santos goleou, mas também o Palmeiras bastante desfalcado. Então, são resultados que não dá assim super para levar em consideração, porque já são times completamente diferentes do que era principalmente esse Palmeiras quando enfrentou o Santos antes, né? Então
Vamos ver se as sereias conseguem principalmente essa estrutura emocional e não falhem. Eu não acho que o primeiro jogo tenha sido de todo ruim. Eu comentei aqui, o Santos teve momentos em que ele foi pressionado pelo Palmeiras, que as sereias não conseguiam sair jogando, principalmente no começo do segundo tempo, tomando várias bolas na trave seguidas, chute para fora que elas já recuperavam, e tentando sair com o lateral que dava errado também. Acho que os primeiros 20 minutos do segundo tempo foram tenebrosos, até um pouquinho mais, mas as sereias conseguiram equilibrar e tiveram oportunidades. A gente lembra da Brena, acho que é a Jane na verdade, né? Que teve uma chance na cara do gol, ela acabou isolando. Uma pena. Deixa eu confirmar se foi a Jane mesmo. Acho que foi a Jane, sim. Então as sereias tiveram oportunidades, não é como se elas tivessem sido massacradas no primeiro jogo. Não foi a melhor apresentação delas, mas elas tiveram chances. E o que eu tava pensando, assim, né, principalmente depois do jogo contra o São Paulo, o São Paulo vacilou demais contra o Santos. Tanto no primeiro jogo, deixou a Brena completar um escanteio livre, assim, dentro da área. E no segundo jogo, no segundo gol, deixa a Cristiane livre. Vacilou, assim, teve momentos de vacilo. E o Palmeiras teve e o Santos não aproveitou. Então talvez, não nesse nível, né? Os vacilos do São Paulo foram muito mais flagrantes. Mas a menos que o Palmeiras tenha algum tipo de falha nesse nível, que não é algo que você possa esperar no jogo, o Santos não vai poder perder as chances que perdeu. Eu acho que vai ter uma ou outra chance. E na minha opinião, conquistar o título passa muito por o time estar muito focado, não cometer os erros que cometeu, principalmente no gol do Palmeiras. Deixou a Bia Zanerato chegar na linha de fundo tranquilamente, cruzar para Sochar, que estava livre na área. Então isso não pode acontecer de jeito nenhum. E até porque não adianta você jogar, que o gol foi aos 48, se eu não me engano. Não adianta você jogar 45 minutos mais acréscimos do primeiro tempo e 45 minutos mais 3 minutos de acréscimo no segundo tempo para você falhar nesse momento. Então até o apito final, atenção total e aproveitar as chances que o Palmeiras vai dar, porque é muito difícil manter esse nível de concentração. Às vezes o adversário não vai errar, mas é muito difícil. Então, se acontecer esse erro, eu acho que capacidade as sereias têm. Resta saber se elas vão conseguir reverter aí essa diferença. É muito difícil. Palmeiras é favorito, infelizmente, de novo, no feminino também. Mas vamos torcer muito para que consigamos aí essa virada. Lembrando que o jogo é 3h30 da tarde e ele não estava programado para ser nesse horário, mas a Globo, que enfim, conseguiu o direito da transmissão, aparentemente vai transmitir na TV aberta. Eu não sei se é no Brasil inteiro, mas daí ela resolveu mudar para 3h30 da tarde para conseguir fazer essa transmissão. Então, se você tiver de bobeira, tiver alguma TV aí disponível, 3h30 da tarde possivelmente vai passar esse jogo aí. Eu dei uma olhada aqui nos sites da programação da Globo, aqui no Paraná ou em Santos, e não está aparecendo. Então eles não devem ter atualizado. Mas a notícia vigente que está circulando é que vai passar esse jogo na TV aberta. Além disso, no estádio TNT e no Sport TV, TVs fechadas vão passar também. E no YouTube vai passar. No Paulistão Play, no Eleven Sports. A Centauro vai transmitir também, acho que pelo Facebook. Tem o Dali App, que tem uma parceria com o Diário do Peixe, que vai transmitir também. Então tem muitas formas de assistir essa partida. Além, se você for palmeirense, que não, imagino que não seja o caso aqui, você for palmeirense, você pode ir ao estádio também. Tem torcida única, então tá lá as entradas disponíveis de graça. E, pelo que eu li, a procura foi alta. Eles tinham disponibilizado uma parte do estádio, foi esgotado, então eles disponibilizaram outras partes. Eu achei que ia ter menos público por causa do horário. Aparentemente terá um público bom. Então, assim, eu tô chutando umas 10 mil pessoas, que é um baita público, talvez até mais. Então, tomara que as sereias consigam aí uma boa apresentação, reverter essa desvantagem. Então amanhã, 3h30 da tarde no horário de Brasília, com
todas essas variadas opções de transmissão. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos direto do Parque das Alianças, grande final do Paulistão Feminino. Torcer aí para as nossas meninas para conseguir reverter esse 1-0 negativo aí e conseguir conquistar mais um título, seria excelente. E aí no último jogo do Santos no ano, conseguir conquistar um título sobre um rival, seria maravilhoso. Torcemos muito para que elas consigam. Obrigado, pessoal, esse foi o nosso pré-jogo. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente, dê o seu palpite, diga o que você acha dessa transmissão, se vocês vão conseguir assistir e qual é a sua expectativa para essa grande final do Paulistão Feminino. Obrigado a todos e pra cima deles, pra cima delas. Um abraço.